Pelas Claras no ar, quadro no canal respondendo perguntas de vocês. Toda quinta-feira por aqui, a gente vai trazer repercussão da última rodada de Liga dos Campeões com manchete dos jornais. Será que teve vexame italiano? Teve hat-trick de Mbappé repercutindo por aqui, chamando bastante atenção. Teve lavagem de roupa suja na Atalanta e, nada legal, hein? Vamos falar sobre isso também. E, claro, as perguntas de vocês sobre outros assuntos por aqui, incluindo Bahia. Então, vou fazendo aquele esqueminha. Começamos com repercussão e manchetes da rodada de Champions. Depois eu vou para as perguntas de vocês, começando por um bloquinho do Bahia, que vai ser mais curto em geral o vídeo, eu espero, porque tá uma semana pesada, porque é uma semana de Liga dos Campeões e uma semana que eu fico acordada até quase 4 horas da manhã assistindo o jogo do Bahia, não é mesmo? Então, tá puxado por aqui. Valoriza a produtora de conteúdo de vocês, que coloca conteúdo aqui gratuito. Deixa o like, que não custa nada. E também se inscreve no canal. A gente vai chegar aos 50k, hein? A gente vai chegar. Então, confere. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. E depois da vinheta tem recadinho importante. Um recadinho importante, especial para os tricolores, porque a live será focada nisso, é que segunda-feira, por volta de 4 horas da tarde, no Brasil, teremos uma live. Perguntei a vocês no último vídeo, inclusive muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem e a audiência espetacular de vocês. Se vocês achavam 4 horas da tarde um horário ok, um horário bom, a maioria que respondeu me disse que sim. E vamos então nesse horário, é o horário que eu posso e aparentemente funciona para vocês, porque eu sei que um pouco mais tarde começa a ter vários conteúdos e ao vivo de produtores de conteúdo aí em Salvador, então é uma boa, porque a gente faz aqui um aquecimento para a galera que vai seguir curtindo conteúdo de Bahia por aí. Vamos começar com os jornais, as capas dos jornais de quarta-feira, ou seja, dos jogos de terça-feira, em especial focando aqui nos jogos de Atalanta e Milan, os dois desclassificados, no caso da Atalanta para o Clube Bruges, no caso do Milan para o Feyenoord. Capa da La Gazzetta dello Sport, deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado, destacando, obviamente, o Theo Hernandes, que individualmente foi o grande responsável. O Milan fazia um jogo muito bom até a expulsão do Theo Hernandes, num lance assim, infantil, amador do Theo, que sabe, primeiro, tem VAR, tem 53 mil câmeras, é óbvio que não dava para simular, que não ia dar certo. E ele foi lá, simulou um pênalti, simulou o contato e não deu certo, foi expulso, e a partir daí o Milan perdeu muito, perdeu o jogo. Eu entendo que sim, essa partida, o Theo é a cara da derrota, mas para mim o Milan começou a perder essa classificação quando não conseguiu vencer o Dinamo Zagreb na última rodada da fase de liga. O Milan, assim como a Atalanta, saiu de estar classificado direto para as oitavas para nem chegar lá. Então, realmente. Então é isso que a Gazzetta dello Sport destaca, e tem ali em cima, já que seria antes do jogo da Juventus, que também foi desclassificada, coloca ali, da Juve, almeno tu, ou seja, vai Juventus, ao menos você. Ao menos você tem que classificar, né? Já que a terça-feira desclassificou, além do Milan, a Atalanta. Capa do Corriere dello Sport, repito, também de quarta-feira, All'Inferno, e até me surpreendeu, porque não colocou o Theo na capa, foi o Kyle Walker, que, tadinho, acabou de chegar e já foi a cara da derrota do Milan, colocando ali, né? Desastre Milan, dá adeus à Champions, fora Anche Gaspo. Então, fora também Gasperini técnico da Atalanta, Atalanta também desclassificada. A Atalanta não foi muito destaque, até porque num dia em que o Milan cai na Liga dos Campeões, estamos falando aqui do segundo maior vencedor da competição, o Milan acaba ganhando realmente mais destaque do que a Atalanta, que é uma equipe na Europa com muito menos tradição e, obviamente, também tamanho nesse sentido
na Itália, então é o Milan quem ganha destaque. Mas eu vou falar muito da Atalanta aqui, tem pergunta sobre isso, porque a troca de farpas, a lavagem de roupa suja entre Gasperini e Lookman, olha, Gasperini, o Gasperini, eu já vou falar sobre o Gasperini, porque ele é aquele, eu adoro o Gasperini, mas ele fala umas coisas sem filtro que, sabe, parece, assim, idoso, com todo o respeito da palavra, que não tem mais filtro e fala qualquer coisa na mesa do jantar, é o Gasperini. Então, assim, Gasperini, não, vamos colocar um filtro aí. Enfim, já falo sobre isso, já trago aqui o que aconteceu. E essas são as capas de quarta-feira, vou trazer só essas duas, porque são as que mais interessam, porque obviamente fala de Milan. Capas agora da quinta-feira, desculpa, de hoje, quinta-feira que eu tô gravando o vídeo, que traz as últimas partidas, que inclui aí a vitória do PSG, a vitória do Real Madrid para cima do City e a derrota da Juventus. Vou começar pela capa do L'Équipe, porque o PSG venceu o Brest por 7-0, mas assim, todo mundo já esperava que classificasse. É verdade que por ser um confronto francês, um jogo com cara de campeonato francês em plena Liga dos Campeões, não ganhou destaque. Mas daí, a L'Équipe fazer a capa com o Mbappé, sem praticamente citar o PSG, realmente me chamou a atenção. Tá aí o Mbappé, olê, 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 com o destaque total na capa do L'Équipe. Ali em cima, pequenininho, tem o resultado do jogo do PSG, enfim, e outros destaques. Então, para vocês verem o quanto que repercutiu o hat-trick do Mbappé no Real Madrid, foi capa do L'Équipe depois de um dia com o PSG vencendo o Brest por 7-0 e se classificando para as oitavas. O outro clube francês nas oitavas de final é o Lille, mas o Lille foi direto. Então, por isso, obviamente, não jogou nesse mata-mata antes das oitavas de final. Então, obviamente, não teria destaque para isso. Capa da Gazeta dello Sport, obviamente, o destaque para Juventus, mas um destaque geral, né? Euro desastro. Porque os 3 italianos que estavam nessa fase de mata-mata, nestes playoffs, foram embora. Então tem ali a cara do Conceição, que inclusive fez o gol foi contra a Internacional no final de semana, né? Teve derby. A Juventus nem jogou melhor, mas conseguiu se segurar contra uma Inter que finalizou, que chegou bastante no ataque, mas diante do PSV não conseguiu nem menos o empate. Olha, nossa senhora. E ali em cima traz o destaque do Theo Hernandes, que foi capa no dia anterior. E aí traz ali que o Milan desiste de Theo e que ele não terá renovação. Então, tá muito claro que o ciclo Rafael Leão e Theo Hernandes está se encerrando no Milan, né? Vamos ver o quanto que esse Milan consegue se segurar nessa temporada, porque tá longe de conseguir vaga na próxima Liga dos Campeões. Isso seria um desastre econômico que pode trazer repercussão na equipe. Hoje, quem comanda o Milan financeiramente não vai, assim, não vai topar ficar perdendo dinheiro. Então, é grande a chance da gente ter jogadores caros, jogadores importantes sendo vendidos no meio da janela. E ali traz o detalhe do Lookman, tensione Atalanta, gas mi hai ferito. Tensão na Atalanta e a frase do Lookman que diz Gasperini me magoou. Já explico por quê. Fechando as capas, Corriere dello Sport dá destaque para a desclassificação e eliminação da Juventus, Waterloo, Juve e Spianata em Champions. Spianata não é pisada, não. Ai, gente, enfim, saiu da Champions, esqueci agora a palavra. Resta somente a Internacional. Eu não entendi direito porque o Waterloo, porque se eu não tô louca, o Waterloo é a última batalha de Napoleão, que acontece na Bélgica, beleza? Mas o que eu tô perdida, o que tem a ver a Itália e a Juventus? Porque é o PSV que manda a Juventus para casa. Além da noite
Aí tem ali pequenininho, falando do pesadelo e tal. Eu me perdi aí, viu? Se vocês tiverem entendido a parte do Waterloo, porque PSV é Holanda e o Waterloo é Bélgica, não é? Realmente, se vocês pegaram aí. Ali embaixo tá dizendo que Ibra confia em Conceição, que Lukman é o caos na Atalanta. Veja bem, que direção tá pé da vida e por aí vai. E ali, Mbappé humilha Pep Guardiola. E o Tuto Esporte que traz Mota que bota. Mota que golpe, né? Que chute, que golpe você levou. E realmente, também destacando, trouxe o Tuto Esporte no caso de hoje, porque, obviamente, é o jornal que fala da Juventus. Pois, estas foram as capas dos jornais. Tem mais um pouquinho de Liga dos Campeões aqui nas perguntas de vocês. Mas, como prometido, vamos começar com um bloquinho de Bahia. Tá aqui embaixo, eu coloquei, inclusive, a separação dos temas. Então, isso ajuda vocês pra galera... Eu devia ter falado isso no início do vídeo, né? Mas, enfim, agora vocês já estão sabendo. A Luísa Galvão, 0, me pergunta: o que achou da saída do Everaldo e qual posição traria para repor? Veja bem, o Everaldo já tem 33 anos, então eu entendo a negociação. O Everaldo, inclusive, chegou em 22 de graça para o Bahia. É mais uma venda que o Bahia tem lucro, porque nem é tanto assim, 1 milhãozinho ali, mas, querendo ou não, é mais uma venda de lucro de um jogador de 33 anos. Minha mãe, tadinha, quando negociou o Everaldo, ela fez... O Bahia vendeu meus 2 jogadores favoritos, Tassiano e Everaldo. E eu acho que muita gente tinha esse sentimento com esses 2 jogadores, porque são 2 jogadores de muita garra e de muita identificação em campo, né? São jogadores que entregam muito dentro de campo e acho que os torcedores do Bahia, em geral, vi isso um pouco de algumas pessoas falando justamente sobre Tassiano e Everaldo. E eu entendo essa conexão com esses 2 jogadores, obviamente também tenho, assim, mas do Tassiano ainda mais, mas eu acho que o Everaldo também era uma oportunidade, ele seria, me parece, um segundo reserva, uma terceira opção para o Bahia, né, considerando que se a gente tiver o que a gente vê hoje do Bahia, né, Pulga, Ademir e Lúcio Rodrigues, ou o William José no lugar de alguém, e aí você pode ter o William José junto com o Lúcio Rodrigues, ou o William José no lugar do Lúcio Rodrigues. Enfim, você pode fazer variação aí, mas eu acho que você tem 4 jogadores que brigam para um ataque ou de 2 ou de 3. Hoje, né? Ademir, Pulga, William José e Lúcio Rodrigues. Talvez o Ademir perca mais espaço em algum momento, o William José ganhe mais titularidade, e a gente vai ver como que o Rogério Ceni vai montar isso. Mas o Everaldo me parecia um jogador que não estaria nas primeiras opções para o ataque. Então eu entendo a negociação. Acho que o Everaldo, se estivesse no grupo, continuaria sendo interessante. Eu acho que é um bom jogador para você ter no elenco, tá? Sem nenhuma dúvida. Não é um jogador para mim, para ser titular para uma equipe que quer brigar por títulos, mas é um muito bom jogador, muito versátil, de muito profissionalismo, muita entrega tática, enfim, acho que tinha grande utilidade, mas eu entendo a negociação. Eu traria, Luísa, um jogador parecido, tá? Mas, enfim, que obviamente com a negociação o Bahia teve um lucro, né? Porque trouxe o Kaique, um pouco, não necessariamente na mesma posição, mas na reposição com a saída do Biel, mas a gente teve 2 atacantes saindo, né? O Biel e o Everaldo, e só o Kaique chegou. Eu imagino que ou das duas, ou o Bahia traz um jogador de graça, um jogador com mais experiência, que fim de contrato e etc., ou um jogador muito jovem, que é o caso do Kaique. Então, me parece que talvez seja esse outro perfil. Eu traria um jogador versátil, tá? Um jogador que o Rogério Ceni pudesse ter no grupo, não para ser titular. O Bahia não vai trazer jogador titular para mim mais nessa janela. O que a gente ainda esperaria seria o goleiro, mas tá difícil negociação, tá difícil achar um goleiro. O que eu sempre tive de informação desde o início da janela é que o Bahia
estava de olho, mas que encontrou muita dificuldade. Então, mesmo nesse momento, me parece muito claro que o Bahia não vai trazer qualquer um. Não vai trazer um goleiro só para trazer que esteja no mesmo nível de Marcos Felipe e de Danilo Fernandes. Se for para trazer, é para trazer um goleiro titular. Um goleiro que, assim, a gente não tem dúvida de que está num nível acima de Marcos Felipe e Danilo Fernandes. E para isso, as negociações e as possibilidades estão complicadas. Então, um pouquinho sobre o que achei da saída de Everaldo. Segunda pergunta sobre o Bahia. Uma pergunta muito parecida do Guto03 Silva e também do Emanuel Rocha.oficial. Emanuel pergunta: Clara, você acha que o nosso Bahia já tem um elenco de primeira prateleira no futebol? E Guto Silva pergunta: você acha que o Bahia está no top 6 do Brasileirão em qualidade de elenco? E aí, para responder isso, primeiro, assim, a gente precisa ter alguns dados. O Bahia hoje tem o 7º elenco mais caro da Série A, então, logicamente, do futebol brasileiro, na ordem, tá? Segundo os dados do Transfer Market. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Botafogo, Internacional, Grêmio e Bahia. Então, são 6 clubes que estão acima. Existe uma diferença muito grande de Palmeiras e Flamengo para o bloquinho de baixo. E aí, depois, a partir ali de Bahia, a gente vai ter Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, São Paulo. Estes têm uma proximidade maior. A diferença grande mesmo tá entre Palmeiras e Flamengo. O elenco do Palmeiras está avaliado, o valor de mercado, em 213 milhões de euros. Eu vou falar em euros porque é a minha referência aqui, tá, gente? Mas, enfim, não se atenham necessariamente ao número absoluto, mas a diferença entre os clubes. Então, Palmeiras, 213 milhões. O Flamengo, 201, ou seja, tão próximos ali. E aí, o Corinthians e o Botafogo, que estão praticamente empatados, 112. Ou seja, Palmeiras e Flamengo têm o dobro de valor de mercado do elenco do que o terceiro colocado. E, consequentemente, dos outros também, né? Do terceiro e quarto colocado, na verdade, Corinthians e Botafogo. Aí vem Internacional com 99, Grêmio com 96, Bahia com 90, praticamente empatado com Cruzeiro, que também tem 90, Atlético Mineiro também 90, e aí Santos 87. Até o Santos, porque depois já baixa para 70, até o Santos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 primeiros colocados têm esses bloquinhos, né? Palmeiras e Flamengo, um bloco que tem o dobro do segundo, do que vem logo depois. Aí a gente tem Corinthians e Botafogo próximos entre eles. E aí a gente tem Inter, Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Santos muito próximos ali, todos eles entre 90 e 100 milhões. Então, o Bahia tá entre os 10. Eu acho que, pelos dados, né, é o 7º colocado. Mas eu acho que o Bahia tem, neste momento, uma estruturação, um amadurecimento de equipe que talvez, por exemplo, esteja na frente do Corinthians, seja na frente do Cruzeiro, assim, realmente está na frente do Cruzeiro, segundo o valor estabelecido aqui no site, mas assim, talvez esteja na frente de quem mais? Talvez do Grêmio, talvez. O Grêmio mudou de técnico agora não, né? Mas enfim, passa por um ano talvez de renovação, de mudança. Pode ser que sim. Então, talvez o Bahia esteja, nesse contexto, um pouco à frente quando a gente pega valor de elenco e estágio de amadurecimento da equipe. Eu acho que o Bahia tem condição de estar entre os 5 melhores, 4, 5 melhores times do Brasil, aí incluindo não só valor de mercado, qualidade técnica dos jogadores, individual, mas trazendo também evolução de equipe, o que tem jogado, experiência do que está acontecendo agora, planejamento, enfim. Então, eu acho que o Bahia tem condição de estar. E aí, sobre a prateleira, né? Se a gente considera que a primeira prateleira
tem apenas Palmeiras e Flamengo, e eu acho que eles realmente estão muito acima, eu acho que o Bahia não tá nessa primeira prateleira. Mas eu acho que o Bahia tá ali na segunda ou na terceira prateleira, a depender do quanto que a gente quiser dividir. Quantas prateleiras temos? Temos 3 prateleiras, então o Bahia tá mais perto da primeira do que da terceira. Temos 10 prateleiras, aí o Bahia não tá nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, né? Talvez na terceira tá assim, de 10. Então, é um pouco por aí, mas eu tenho falado muito sobre o Bahia no quadro Claramente Tricolor, então pra galera que, por exemplo, tem me perguntado muito o que você espera do Bahia para 2025, essas perguntas assim um pouco mais gerais estão lá no Claramente Tricolor. Então, para a galera que quer mais acompanhar a Bahia, eu falo muito sobre o Bahia neste quadro. E, repito, teremos live na segunda-feira, Claramente Tricolor ao vivo, segunda-feira, 4 da tarde, para a gente falar muito do jogo contra o The Strongest de volta na Fonte Nova, mas como vai ser ao vivo, aí a gente conversa sobre muitas coisas do Bahia e a gente vai expandindo um pouco mais os assuntos. Voltando agora, tem mais uma pergunta sobre o Bahia, se eu não me engano. Na verdade, o Voz do Campeão falou, fala Clarinha, qual o seu placar para o jogo de volta entre Bahia e The Strongest? Eu não vou responder o placar aqui, que eu vou deixar para focar nesse jogo na segunda-feira. Mas eu te diria que vai ser um belo placar. Um belíssimo placar para o Bahia. Vamos ver se isso acontece, mas eu vou falar muito sobre isso na live. Pergunta agora do Yannick, William 10. Clara, você já chegou a torcer por PSG ou algum time da Itália? E aí, por falar em PSG, aqui, ó, estou inclusive com uma camisa do PSG, a única que eu tenho, inclusive. Foi um presente do próprio clube. E é uma camisa retrô de 92, 93. Eu gosto de usar porque ela tem as cores do Bahia, né? Então me ajuda bastante. Parece umas camisas bem dos anos 90 mesmo. É uma camisa dos anos 90. Mas parece, né? E é bonita, tem as cores do Bahia, então eu me sinto bem. Mas eu torço, Yannick, William, para o meu trabalho. Então, neste momento, eu sou talvez uma das principais torcedoras do PSG na história. Porque o que garante, por exemplo, obviamente considerando que a TNT mantenha esse estilo de escolha, de escala, o que me garante numa final de Champions é o PSG estar lá. Se o PSG não está lá, a chance de eu estar trabalhando numa final de Champions é muito pequena. De vez em quando as pessoas me mandam, ai, Clara, vou torcer para os italianos para você estar lá. Os italianos não me garantem nada. Eu fiz uma cobertura durante 6 anos na Itália, mas eu hoje sou correspondente em Paris. Então é claro que talvez eu tenha uma vantagem, um conhecimento, e eu de fato acompanho até hoje o futebol italiano, mas eu não sou correspondente hoje do futebol italiano. Então o que me garante numa final de Champions é o PSG. Dito isso, né, que a TNT precisava me escolher também. Mas obviamente, o que me deixa mais próximo disso. Então, eu torço muito pro PSG hoje. No dia que eu saí daqui de Paris, o PSG, assim, em termos de torcida, não tem meu coração. Não é uma equipe que eu tenho um carinho específico. É claro que depois de você passar muitos anos cobrindo um clube, você torce por algumas pessoas que você conhece lá, por alguns jogadores que você acaba acompanhando muito a trajetória, né? É absolutamente normal. Mas como clube, não terei um sentimento como torcedora. No caso da Itália, eu sempre tive um carinho muito grande pela Juventus por conta do Buffon. Eu não tenho ídolos, assim, no futebol. Na verdade, na vida, eu não sou uma pessoa que tenho ídolos, assim. Enfim, não é muito a minha pensar em, assim, ter um ídolo que é uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei como é que é na vida privada, no sentido de valores pessoais, sabe? Porque o cara pode jogar pra caralho e ser um filho da P dentro de casa. Então, sabe, eu tenho referências em termos de valores e tal, assim, próximos de mim, meus pais, enfim, pessoas que eu conheço. Então, pra mim, é difícil ter ídolos assim no futebol. Mas como jogador, como figura do esporte, né, do futebol dentro de campo, eu sempre admirei muito o Buffon. E por conta disso, eu tenho um carinho absolutamente especial pela Juventus. Dentro da Europa, é a equipe que hoje eu mais torço, assim. E os italianos, em geral, eu fiquei muitos anos na Itália e eu tive, assim,
acho que os meus anos mais felizes foram na Itália. Então eu tenho um carinho absurdo por todos os italianos, mesmo, assim, o maior rival da Juventus é a Inter, e eu torço, por exemplo, agora, a Juventus nem tá mais na Liga dos Campeões, eu só tem a Inter, né? Eu tô torcendo muito pra Inter chegar na final. Não garante que eu trabalhe na final, mas é uma equipe italiana, então eu torço pros italianos. Em especial, da Itália, depois da Juventus, eu tenho um carinho muito grande pela Atalanta. Eu já contei aqui pra vocês a história de como eu vivi muito de perto a ascensão da Atalanta na Liga dos Campeões, em especial no momento de pandemia. A cidade de Bérgamo, de onde é a Atalanta, foi uma das cidades que mais sofreu com a pandemia no mundo. E foi a primeira cidade que eu fui fazer uma cobertura, inclusive, durante a pandemia, porque a gente teve... Foi o ano que a gente pegou, inclusive, direitos do campeonato italiano, da Série A. Então, eu vivi muito de perto essa evolução e o quanto que a Atalanta, como clube, era importante para a cidade. Então, por isso, eu tenho um carinho muito grande pela Atalanta também. E aí, tem pergunta da Atalanta.Brasil, que eu sempre recomendo aqui para a galera que curte, não só a Atalanta, tá? Mas futebol italiano em geral, um trabalho muito bem feito. Gasperini versus Lookman, qual sua opinião e perspectiva para ambos? O que aconteceu, gente? Enfim, para quem não viu, e atenção, é interessante, porque é tenso. Inclusive, chegamos aqui, já passamos de 20 minutos. Para a galera que tá aí, deixa o like, não esquece não. O Lookman perdeu um pênalti no jogo. Não seria um pênalti, inclusive, que classificaria a Atalanta, ainda precisava de mais 3 gols depois. Não. O Lookman fez um gol, aí se tivesse feito o pênalti, precisaria de mais 2. Acho que é isso, se eu não fiz as contas erradas, enfim. O Lookman não é o batedor oficial da Atalanta, seria o De Ketelaere ou o Retegui, os dois estavam em campo. E é o Lookman quem bate o pênalti, ele bate o pênalti mal, o Mignolet defende, e a Atalanta não tem a possibilidade, porque, né, depois do jogo vai para os caramba. E o Gasperini, depois do jogo, foi perguntado sobre isso na coletiva e disse, com todas as letras, que o Lookman não deveria ter batido o pênalti, que ele é um dos piores batedores de pênaltis que o Gasperini já viu, que ele bate pênalti muito mal até nos treinamentos e que o Lookman não deveria ter batido o pênalti. Achei absolutamente desnecessário. Eu entendo que o Gasperini tenha essa opinião e tá tudo certo. Se o Lookman é um péssimo batedor de pênalti, que ele não bata o pênalti, que o técnico, né, deixe isso muito claro pro grupo. Mas depois de uma eliminação em que não era aquele pênalti, inclusive, que iria classificar a Atalanta, você expor o jogador desse jeito, não acho legal. Não acho legal. Assim, completamente sem filtro, deselegante. Cara, não achei legal. Ainda mais assim, o Lookman é o principal jogador dessa Atalanta. É maravilhoso? É um jogador que não tem defeitos? Óbvio que não. E, inclusive, o Lookman queria já, desde o verão passado, que o Lookman já deu a entender que queria sair da Atalanta, não saiu, e agora tá muito claro que vai sair. No dia seguinte, o Lookman deu a resposta ao Gasperini, fez uma postagem tanto no Twitter quanto no Instagram, falando que se sentiu muito magoado, né? Que, enfim, não imaginava, não esperava que aquilo acontecesse, né? Ser individualizado daquela forma no jogo, e que o batedor de pênalti oficial, e aí eu confesso que eu não entendi, ou ele não deixou claro, né? Se foi o De Ketelaere ou o Retegui, disseram para ele bater. O que acontece? O Lookman tinha acabado de entrar ele entrou no segundo tempo, já tinha feito um gol, era naquele momento o jogador mais perigoso da Atalanta, e o batedor de pênalti oficial, seja o De Ketelaere, seja o Retegui, fala para ele bater. E aí ele vai lá e bate. Eu entendo que ele ganhou a confiança, ele fala, né? Eu me senti assim, com a responsabilidade de ajudar o time naquele momento, e eu assumi a responsabilidade. Então, achei muito feio do Gasperini. Me parece muito claro que o Lookman vai sair no meio da janela, vai ser um jogador negociado, e aí a Atalanta vai ter a grande dificuldade de segurar ao menos um dos seus 2 principais jogadores, né? Porque acho que o De Ketelaere é mais difícil de sair, mas no caso da Atalanta seria o Lookman e o Ederson, né? Inclusive alguém me perguntou, eu acho que eu não salvei essa pergunta, hein?
quem seria o melhor brasileiro atuando na Itália hoje. E talvez seja o Ederson, né? Porque na Juventus, o Bremer tá lesionado, que seria ele. O Douglas Luiz não faz, longe de fazer uma boa temporada. Na Inter é o Carlos Augusto, mas que nem é titular absoluto. No Milan não tem nenhum brasileiro. Quem mais? Olha, então eu acho que o Ederson hoje é o melhor brasileiro em atuação na Itália. Então a Atalanta vai ter, assim, se perder os dois, é um baita golpe, né? Vamos ver o que a Atalanta vai conseguir fazer sobre isso. Moisés Ramos, 33-32, já visitou a vila mais famosa do mundo e o Memorial das Conquistas? Imagino que o Moisés esteja falando da Vila Belmiro. Não conheço nem a Vila Belmiro, nem Santos, na verdade. Eu nunca assisti um jogo de futebol em São Paulo. Eu já fui no Pacaembu para um evento no Museu do Futebol, mas não foi jogo, né? Então, tá faltando isso aí. Vamos ver quando que... São Paulo, não, eu não tenho nenhuma ligação com São Paulo, não tenho família. Nunca morei lá, nunca trabalhei lá. Então, acabou que eu nunca tive a oportunidade de assistir jogos lá, mas espero, porque tenho muita vontade, obviamente, de conhecer os estádios de São Paulo. Marlene Carvalho B pergunta, Clarinha, qual cidade pequena da Itália que mais te encantou? Não é uma cidade tão pequena assim, mas eu amo Bolonha. É uma cidade que as pessoas não colocam tanto no roteiro, porque tem tanta coisa na Itália que Bolonha não entra. Mas eu adoro a cidade, é uma cidade muito bonita, que tem arquitetura diferente, que tem, assim, ambientes diferentes dentro da mesma cidade, que tem uma história incrível, que tem uma culinária que, pelo amor de Deus, não tem nem pra onde começar. Então, eu sempre recomendo pra galera que, assim, já fez o basicão, tipo Roma, Veneza, Milão, eu nem amo tanto Milão assim, mas ok, Milão, Nápoles, Verona também é uma cidade pequena que eu também adoro e acho muito legal de visitar. Bolonha, pra mim, aí tem gente que faz, né, Cinque Terre, ou então vai pra Costa Amalfitana, que é praia. Enfim, tem muita coisa na Itália, mas eu digo para as pessoas, coloquem Bolonha, tem Turim também, mas que não é uma cidade, eu adoro, vocês sabem disso, mas não é uma cidade turística, né? Então eu digo, coloquem Bolonha no roteiro de vocês. O Arley Novaes, quando eu for ver jogo do PSG, como faço para conseguir uma foto com você? O Arley tem que me falar antes, porque tem que ser antes do jogo. Eu não vou lembrar aqui, e se duvidar foi até você, Arley. Eu vi que chegaram algumas mensagens no Instagram de alguém me pedindo para tirar foto no estádio. Só que eu já estava dentro do estádio, o jogo já tinha começado, e depois que o jogo termina, eu vou para a parte interna fazer entrevistas, gravações e etc. Saio do estádio 1h da manhã. Então, eu não tenho como, durante o jogo, tirar foto com ninguém, né? Porque eu tô no campo, eu não tô na arquibancada. Então, não dá. Tem que ser antes, tem que me mandar mensagem antes, e aí eu faço com todo prazer, eu aviso, eu chego bem antes do estádio abrir, do jogo começar. Então, obviamente, a pessoa, claro, tem que ter essa disponibilidade. Ou nos jogos do Campeonato Francês, que aí eu não chego tão cedo, eu chego faltando ali 2 horas pra partida, então... Me manda mensagem antes do jogo, gente. Faço com todo prazer, mas durante o jogo, ou logo depois, logo antes, logo depois, não dá. Aí realmente não consigo. O mestre underline Stifler, sempre por aqui. Achou um vexame a campanha da Atalanta, Milan e Juve na Champions? Eu achei um vexame a forma como o Milan saiu, tá? Porque tinha toda a possibilidade e me parece que muitas vezes a equipe deixou escapar as coisas, assim, jogadores com atitudes em campo que não foram... Assim, pra mim o Milan talvez tenha sido vexame. Eu entendo que a Juventus passa por uma temporada de muita transição. É que o Milan, você vai pensar, também é uma temporada, já tá na segunda transição dentro da mesma temporada. Mas eu acho que o Milan teve mais chances do que a Juventus. E a Atalanta, por todo o contexto de clube, eu não acho que foi vexame, mas eu acho que foi decepção. Porque desses 3, pra mim, é o italiano que joga melhor desses 3. Então, foi uma decepção nesse sentido. Que mais que temos por aqui? Luan, _Oliveira, _prof. Me pergunta, hoje
Para o PSG, é melhor enfrentar Liverpool ou Barcelona? Teve muita pergunta sobre isso, lembrando que nessa sexta-feira, para quem ainda tá vendo esse vídeo ou na quinta ou antes de começar o sorteio, e aí na quinta, porque o sorteio na sexta de manhã cedo. Não vou me alongar muito e nem escolhi perguntas sobre sorteio, porque vou fazer um vídeo na sexta-feira, após o sorteio, com os confrontos das oitavas de final. E aí, obviamente, vou falar mais do confronto, qualquer que seja, do PSG e dar meus pitacos também de outras equipes. Mas no caso do PSG, eu acho que é melhor pegar o Barça, tá? Eu acho que o PSG conhece mais o Barça, já eliminou o Barça na última temporada. Acho que o Luiz Henrique tem um conhecimento maior de como conseguir eliminar o Barcelona. E tem uma coisa, o jogo de volta é na casa do adversário, ou seja, o PSG faz o seu primeiro jogo em casa. E é melhor decidir o jogo no Estádio Olímpico do que em Anfield. Porque se o PSG, por exemplo, precisa fazer um resultado, caramba, vencer o Liverpool em Anfield, acho difícil. É difícil vencer o Barcelona também? Sim, para mim, junto com a Inter, e agora o Real Madrid entrou na conversa, são as melhores equipes da temporada, junto com o PSG, para mim, nesse exato momento. Claro, tem que ter mais testes contra os grandes, sim, mas com o que hoje tem, para mim, entrou na conversa o PSG. E o Liverpool, por essa questão de decidir em casa, acho que tem mais força do que o Barcelona. O PSG conhece mais o Barcelona, acho que consegue entender mais o que fazer como plano de jogo. O PSG não tem tido bons jogos contra adversários ingleses, então, para mim, é difícil os dois. Não acho que o PSG entra favorito contra nenhum dos dois, mas entre Liverpool e Barcelona, para ter mais chances de vencer, eu acho que talvez seja o Barcelona. As oitavas de final já são daqui a 10 dias, mais ou menos, acho que é isso, iníciozinho de março. Então, não vai demorar muito para isso acontecer, mas nessa sexta-feira a gente vai ficar sabendo o sorteio e se tudo der certo eu farei vídeo aqui. Não sei se o vídeo vai sair na sexta ou no sábado, porque a semana tá pesada, eu estou cansadíssima, mas em algum momento sai. E na segunda-feira tem live, tem Claramente Tricolor ao vivo, 4 da tarde, por volta desse horário aí. Confere se você está inscrito no canal para não perder, ativa o sininho e deixa o like antes de sair do vídeo. E então, se tudo der certo, vídeo sexta ou sábado sobre a oitava de final da Champions e Claramente Tricolor ao vivo na próxima segunda-feira. É isso, gente. Um beijo pra vocês e bom sorteio para quem é de sorteio na sexta-feira.